Sejam muito bem-vindos ao Conexos, o podcast que conecta você a mentes que movem o mercado. E hoje comigo está um cara aqui sensacional, mentor, palestrante de comunicação e oratória, Gustavo Freitas. Fala comigo, meu irmão. Satisfação, meu amigo. Satisfação de estar aqui nessa mesa falando de um assunto tão importante para mim e para todos os empresários que estão aí vendo esse episódio. Um assunto que com certeza vai agregar na sua vida, oratória, comunicação, e você precisa saber se vender. E como fazer isso? Através da fala. E hoje o Gustavão vai dar uma aula pra gente. Gustavo, começando aqui um pouquinho com a sua trajetória. Como que você iniciou? Como que surgiu o Gustavo Mentor? Vamos lá. Eu acho que, Igor, de uma forma muito geral, é muito comum você ver muitas pessoas muito agitadas. Talvez aqui mesmo, acompanhando com a gente aqui esse episódio, existem empresários que querem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso foi parte da vida do Gustavo. Com uns 18 anos de idade, eu entrei para a aviação, trabalhei na aviação. Junto com a aviação, ao final de semana, eu montei uma empresa de locações de brinquedos para poder estar ocupando a minha agenda ao final de semana. Daí você pergunta, e à noite, Gustavo? À noite eu montei uma pizzaria. Então, olha só, empreendedor raiz. Raiz, na raça. E aí sim, ou seja, o que eu sempre quis estar ocupado. Eu sentia que era alguma obrigação estar ocupado. Só que eu não entendia a razão pela qual eu estava sempre buscando estar trabalhando. E é engraçado porque até então a comunicação não tinha entrado na minha vida. A única coisa que eu sabia é que eu tinha uma razão já pela qual eu queria muito ser um bom trabalhador. E essa razão que eu queria era para provar para o meu pai, e daqui a pouco vai fazer mais sentido para vocês. Perfeito. E a ideia seria provar para o meu pai que eu era um bom trabalhador, assim como ele é. E essa cobrança nunca foi dele para comigo. A cobrança sempre foi minha. Eu me cobrava. E o porquê, Gustavo, que você se cobrava tanto? Eu vou falar daqui a pouquinho o porquê disso. E aí faz total sentido com o momento que eu entrei para a área da comunicação da oratória. Como eu estava dizendo, 3 empregos, um emprego e 2 empresas de forma paralela, só que isso me trouxe N desafios. Eu acabei tendo problemas de saúde emocional, saúde financeira, relacionamento não estava legal, tinha pouco tempo para ficar com a minha família, porque eu estava trabalhando muito. Estava trabalhando de forma intensa e realmente querendo o quê? Provar para o meu pai, mesmo que no meu subconsciente, que eu era um bom trabalhador como ele. E foi até que nessa busca eu entrei num grupo de empresários da região. E naquele grupo de empresários, semanalmente, nós falávamos sobre os negócios. E aí eu comecei a ganhar uma certa notoriedade dentro daquele grupo. Caramba, o Gustavo, ele faz um pitch legal, ele conversa com as pessoas, não tem vergonha de pegar o microfone e ir na frente do palco para poder falar. Ou seja, a comunicação te dá visibilidade. E não perca nenhuma oportunidade de se colocar em exposição, porque é através da exposição que você gera negócios. E aí o Gustavo, sempre ganhando ali uma certa notoriedade pela minha fácil comunicação, eu comecei a ter algumas funções dentro desse grupo de negócios. E as funções foi como diretor, vice-diretor do grupo de negócios, de operações. E aí fiquei 5 anos nessa jornada. Até que, nessa busca de conhecimento, Igor, eu fui fazer um treinamento de inteligência emocional na cidade de Ribeirão Preto. Perfeito. Dia 17 de setembro de 2017. E esse dia, meu amigo, esse dia foi o dia que eu tive a maior revelação da minha vida. Se tivesse um dia que você não iria esquecer por nada, até então, hoje, esse é o meu dia. E naquele dia eu me entendi de verdade o porquê que eu queria tanto provar para o meu pai que eu era um bom trabalhador. E quando eu entendi isso ficou muito claro, Igor, eu falei, eu estava até agora trabalhando da forma errada. Eu não estava trabalhando da maneira certa, porque eu estava trabalhando com coisas e não com pessoas. Perfeito. E nesse treinamento teve uma dinâmica que eu olhei para o garoto de 8 anos de idade, chamado Gustavo, na parte final dessa imersão de 2 dias em Ribeirão Preto. Aí nós tivemos uma condução, onde nós fechamos os olhos, estávamos sendo conduzidos ali pelo palestrante.
E a frase dele foi a seguinte: olha para você com 8 anos de idade, imagina que você está na sua frente e faça uma pergunta. E naquele dia, 17 de setembro de 2017, eu perguntei para aquele garotinho de 8 anos de idade: Gustavo, por que você trabalha tanto a ponto de sempre querer estar ocupado? E não era a questão de ter recurso financeiro, de ganhar muito dinheiro a ponto de ser ganancioso. Não era. Era muito mais profundo que isso. E aí, naquele dia, voltando para São Carlos, na rodovia, com as 2 mãos no volante, eu começo a chorar. Eu comecei a chorar porque ficou claro para mim, como até então nada tinha ficado tão claro na minha vida, o porquê que eu queria tanto provar para o meu pai que eu era um bom trabalhador. E quando eu tive essa revelação, eu falei, gente, olha o poder do desenvolvimento pessoal. Você poder se conhecer. O Igor entender como que ele é por dentro. O Igor entender por que que ele é isso. Por que que ele é aquilo. Por que que você faz o que você faz e você, de repente, é taxado por muitos como uma pessoa fora da curva. A gente, às vezes, nós somos conduzidos pelo ambiente. Eu fui conduzido por esse ambiente. No caso, com meu pai, família, obviamente. Eu fui conduzido por esse ambiente. Só que foi uma condição boa, uma condução boa. E aí, quando eu entendi que eu queria provar para o meu pai que eu era um bom trabalhador, porque quando eu nasci, com 8 anos de idade, quando eu nasci, meu pai já tinha passado 4 anos que ele tinha feito uma operação na cabeça. E quando ele fez a operação na cabeça, Igor, ele perdeu 30% do lado esquerdo. Nossa. Visão, audição, braço, perna, movimentos, né? Ele perdeu 30% do lado esquerdo. Mas a operação era na data de 1984. Você imagina uma operação na cabeça em 1984 que durou 16 horas. Então, foi muito problemática essa operação. Na hora que resolveu essa questão, que estava com um cisto alojado, na hora que tirou esse cisto, paralisou 30% do lado esquerdo. E aí, quando o Gustavo nasceu, 4 anos depois dessa operação, o Gustavo começou a ver o pai dele, desde pequenininho. Tirando leite, trabalhando na roça. Fazendo queijo, andando de cavalo, roçando, carpindo, plantando, cuidando das vacas. Daí o Gustavo, desde pequenininho, olhava e falava, quero ser igual ao meu pai. Ultrapassar os meus limites. Quantos empresários nos estão vendo aqui agora e estão pensando, até quando eu vou conseguir ultrapassar os limites? Sempre de ficar buscando mais resultados, buscando mais conhecimento, buscando mais números, de repente. E isso não era claro para o Gustavo na época. Mas daí quando o Gustavo viu através da comunicação, através do desenvolvimento pessoal, essa transformação, eu falei, a partir de agora, Igor, eu vou fazer o quê? Vou direcionar a minha jornada de trabalho para proporcionar para as pessoas que elas se conheçam, de alguma forma. Igual aconteceu com você. Exatamente. Então, a minha cura, eu quero de alguma forma ajudar as pessoas a melhorarem a vida delas. Perfeito. Se conhecendo. E qual maneira? Desenvolvimento humano, leque gigante. Área de conhecimento, leque gigante. Aonde que eu vou atuar aqui? Com quais coisas? Muitas coisas, muitas opções. Com o que eu gosto bastante de falar? Disso aqui, de relacionamento, de comunicação, de oratória, o poder da fala. Aí estralou. É isso. Então eu vou usar essa parte do desenvolvimento pessoal para ajudar as pessoas a melhorarem a comunicação. E as pessoas, melhorando a comunicação, elas se conhecem mais. Porque elas passam com mais firmeza a mensagem para o público. Perfeito. Elas passam com mais credibilidade o trabalho que elas fazem. Então, a partir daquele momento, eu falei, não, eu quero trabalhar com desenvolvimento pessoal, vou trabalhar com comunicação. E aí, da comunicação, eu nichei para uma nova subcategoria, que foi empresários. Então, aí eu fui nichando para ser mais específico. Então, hoje, eu atuo como mentoria, construção de palestras para empresários e também a minha própria palestra
chamada comunicação transformadora. E esses 3 trabalhos, ô Igor, essas 3 coisas que eu faço hoje, né, essas 3 categorias, uma para melhorar a comunicação, outro para construir a palestra e o outro para poder palestrar. E esses 3, hoje eu consigo atender muitos empresários e literalmente ajudar eles, de alguma forma, a aprimorarem a fala deles em público, que pode ser em um palco, num podcast como esse. Muitos têm um anseio de vir, às vezes têm receio, têm vergonha, não sabem como se comportar. Palcos, eventos digitais, reuniões da empresa, de mais diversos segmentos possíveis, necessidades possíveis, todas para melhorar a comunicação. Então, essa foi um resumo, né, de algumas horas de conversa que eu queria te passar só para você entender como que eu cheguei até a comunicação. Perfeito. E, Gustavo, hoje nós sabemos que todos, empresários, empreendedores, as pessoas, elas precisam saber se comunicar para conseguir passar a sua mensagem e, por consequência, conseguir vender o seu produto, o serviço ou até mesmo vender a sua imagem. E um profissional que chega muitas vezes na frente da câmera, se retrai, fala baixo, não sabe para onde olhar, fica perdido, não tem a postura. O que ele tem que fazer? Qual que é o primeiro passo para esse empresário que tem... pode ser ansiedade, medo de palco, o que ele tem? O que é o primeiro passo para ele conseguir superar isso? Quais que são macetes, dicas, talvez? Por exemplo, às vezes falar olhando para um ponto fixo. Qual que de maneira prática ele pode já implementar para conseguir ter resultados? Vamos lá, eu vou responder essa sua pergunta com uma regra. A regra do 7, 38 e 55. Perfeito. Gustavo, o que é essa regra do 7, 38 e 55? Professor Albert Mehrabian, indiano, 1982, 81, ele criou essa tese do 7, 38 e 55. A sua pergunta é como que o empresário que vai ter o primeiro contato com a câmera, com o microfone, com o palco, ou mesmo com uma reunião em público, né, em público grande, a pessoa precisa ter uma boa postura. Independente se tem um microfone especificamente ou não. Perfeito. A primeira coisa é a linguagem corporal. Por isso que eu te falei da regra 7, 38 e 55. O 7% é o que o Gustavo está dizendo nesse exato momento. Ó, presta atenção nos próximos minutos que eu vou fazer um teatrinho aqui rapidinho para ficar mais claro isso. 7% é o que o Gustavo está dizendo nesse exato momento. Você repara que o meu tom de voz está praticamente idêntico, não tá oscilando, eu estou tentando manter a mesma velocidade, nem tão lento e nem tão rápido. Perfeito. Isso é 7% da minha comunicação. Os meus olhos, meu rosto, está tudo parado. Minha linguagem facial e corporal está totalmente congelado. A partir deste momento agora, eu estou colocando mais 38%. Eu estou mexendo no meu tom de voz, eu estou falando de forma mais acelerada, Igor, porque presta atenção, isso vai mudar o jogo aqui do Conex. Ou eu posso falar de uma forma mais lenta, mais profunda, com a voz mais aveludada, para que todos os empresários que estão vendo o Conex agora tenham a comunicação transformada. Então, agora eu estou aplicando 7 mais os 38%. 38% é a comunicação vocal, né, que nós falamos. Ou seja, o ritmo, velocidade, entonação, Perfeito. Tipo de voz. Então, isso a gente articula para poder trabalhar os 38%. Perfeito. E neste momento em diante, eu estou trabalhando mais 55%. A minha linguagem corporal, ou seja, o meu corpo, as minhas mãos aqui, elas estão a todo momento sendo congruentes com a mensagem que eu estou te dizendo. Então, se eu falo para você que vai dar certo, polegar, você é o cara que vai transformar as pessoas que estão acompanhando esse podcast. Você, empresário, vai dar certo, só depende de você e mais ninguém. Então, quando eu trabalho a minha linguagem corporal, eu impacto muito mais as pessoas do que com a minha voz. E ainda mais do que com somente o conteúdo que eu entrego. A pessoa que se expressa mais, a pessoa que tem mais articulação, ela domina o espaço. Nós chamamos, né, a sua área pessoal. Imagina Perfeito. Você esticar o braço e dar uma volta 360, com os dois braços esticados. Então, quando você trabalha a sua linguagem corporal, você domina esse espaço. E quando você domina o espaço, você é notado. Perfeito. Se eu estou em um evento, você chega na porta.
Primeira coisa, eu vou ouvir a sua voz, eu vou ver o que você está dizendo, ou já vou fazer uma leitura rápida, visual, de você entrando? Uma leitura rápida, visual. Visual. Ou seja, o que mais causa resultado, o que mais impressiona, chama atenção positivamente e também negativamente, é a sua postura. Física, postura de andar, postura de se vestir, postura de se cuidar, postura de se expressar. Isso é a primeira impressão. E de forma biológica, Igor, nós analisamos todas as pessoas para saber se nós vamos ou não confiar nela. A partir dessa análise biológica que nós temos, que é os primeiros 3, 4 segundos, nós já temos uma percepção. Fui com a cara daquele rapaz, fui com a cara daquela moça. Então essa leitura que nós fazemos, ela é instintiva. Porque a gente analisa a pessoa para saber se a pessoa não é um risco para a nossa segurança física, para a nossa integridade. É instintivo. É instintivo, exatamente. É instintivo. Ou seja, você já percebe, você já se conecta ou não. E daí, se você for parar para analisar, de repente você encontra pessoas que você olha e fala, gente, aquele cara não me parece ser um cara legal. O santo não bateu, a famosa santo não frase. bateu. É exatamente isso. Porque você já fez uma leitura de algo que está muito descongruente com o que você acha correto. Perfeito. Como eu disse, se você é uma pessoa que se cuida e vê uma pessoa mal cuidada, você vai falar, aquela pessoa mal cuidada não tem que ficar perto de mim. Ou é o contrário, por exemplo. Então, quando a pessoa é totalmente distinta do seu achar certo, você já cria uma certa resistência, distanciamento daquela pessoa. Então, resumindo, né, esse conteúdo, a ideia é o quê? Primeiro passo para você melhorar a comunicação, trabalhe a sua linguagem corporal. Antes mesmo de pensar no ritmo da voz e no conteúdo. Porque eu posso estar aqui só respondendo com sim ou não todas as suas perguntas. Mas se eu trabalhar um sim com verdade ou um não bem claro, ocorre também uma comunicação. Agora, se eu estiver parado com as duas mãos aqui em cima, olhando para vocês só falando assim, até a gente vai dormir nesse podcast. Então, essa é a importância. Domine o espaço e trabalhe a linguagem corporal. Se movimente mais, porque você fica muito mais à vontade. Uma coisa simples, na hora de gravar stories, faça um teste. Você, empresário, que está vendo aqui esse podcast, aqui no Conex. Na hora que você está gravando stories, você pega o celular, você vai abrir e vai gravar o seu conteúdo. Você talvez faça o quê? Analisa 10, 20, 30 vídeos para depois você escolher um. Quando você está fazendo a gravação dos seus stories em movimento, fica muito mais leve. Porque você divide um pouco a responsabilidade com o andar, com o braço, com as pernas. Então você para de ficar só no conteúdo porque você está tendo uma ação física junto. Então eu sempre recomendo para aqueles empresários que chegam até mim com essa questão de comunicação e ele precisa melhorar. E eu falo, a partir de agora, começa a gravar stories sempre em movimento. Perfeito. Porque você vai ver que é muito mais natural, é muito mais fácil, é muito mais confortável se você tiver essa postura. E segurar algo, Gustavo, na mão, enquanto você fala. É uma dica boa para o empresário? Segurar uma caneta, algo na mão que dê mais confiança para ele? Porque tem pessoas que, a hora que você pega uma caneta, ela consegue falar, porque ela tá mexendo os dedos. A ansiedade meio que parece que transfere pro item. Isso é algo que ele pode fazer? E se pode, quais ocasiões fazer e quais não fazer? Eu acho que, boa pergunta, ótima pergunta, acho que é muito cabível essa pergunta. Nós chamamos, né, esse segurar algo de âncora. Para que serve uma âncora em um navio? Para poder deixar o navio ou o barco que seja parado, estacionado, né? Vamos chamar dessa forma. Isso aqui não deixa de ser a mesma finalidade, porque se eu estou segurando o celular, eu estou dando uma utilidade para minha mão. Se eu estou segurando uma caneta, se eu estou escrevendo, eu estou dando uma utilidade para minha mão. A partir do momento que a minha mão tem uma utilidade, ela não fica... O que eu faço? O que eu faço? Não, ela tá minha mão agora está trabalhando de forma congruente, gesticulando. Ok. Ah, mas eu estou parado aqui, por exemplo, minha mão vai ficar estática assim.
Então, eu vou, caramba, o que eu vou fazer? A gente começa a coçar a mão, estralar os dedos, e isso passa o quê? Uma linguagem, a pessoa nem tá escutando o que você está dizendo, Insegurança. mas de insegurança. A pessoa tá olhando, olha só, o cara tá estralando o dedo, o cara tá fazendo isso, o cara tá abrindo e fechando a mão. E o que essa pessoa poderia fazer, além de segurar o item, então? Vamos supor que o empresário chegou num treinamento, numa palestra, em um evento, e ele não sabe o que ele vai fazer com as mãos. Ele chegou sozinho, não tem companhia, e agora? O que eu faço? Onde eu coloco? Coloco a mão no bolso? Cruzo os braços? O que eu faço? Qual que é a primeira dica que você daria para esse empresário? Chegar no evento, vá direto para a pessoa que provavelmente você teve ali uma conexão, homem, mulher, que seja, e dê um bom dia, boa noite. Eu sempre costumo falar que é a regra do primeiro contato. Eu sempre estou em eventos. E quando eu entro no evento, desde a recepção, já sou extremamente comunicativo, então já vou me conectando com as pessoas. Na recepção, dentro do evento. E a minha linguagem corporal, o quê? Já chega mostrando que eu estou dominando o meu espaço. Eu não estou querendo invadir outro espaço. Perfeito. Então, quando você chega, deixando claro a sua linguagem corporal, que você está dominando aquele espaço, de uma certa forma, de forma respeitosa, se for obviamente cabível a você estar dominando aquele espaço, você já passa credibilidade sobre o seu negócio. Sobre a pessoa, né? Sobre você. Perfeito. E o primeiro contato que você tem que ter com a pessoa, como eu disse, é a regra do primeiro contato, é dar um boa noite para alguém. Bom dia, boa tarde, cumprimentar alguém dentro do evento. Só o fato de você cumprimentar alguém que você olha, de repente a pessoa olhou para você, está tirando alguma dúvida, já desencadeia o quê? O primeiro contato com o local. Aí você fica mais leve. Exato. Porque nós temos receio, medo, dificuldade do que é novo. Perfeito. A partir do momento que aquilo não é novo, porque nós dessensibilizamos o evento, o ambiente, a gente fica mais confortável. A gente se entrega mais. Então, depois desse primeiro contato, pronto, já acabou. Vai embora. Agora é fácil, porque você está conversando com o Gustavo, daqui a pouco chega o Daniel, um amigo, e aí eu estou conversando com o Daniel, e você começa a conversar com o Daniel, daqui a pouco chega o Danilo, enfim, daqui a pouco chegam mais pessoas e vão cada vez se conectando. Perfeito. Ou seja, criou uma bola de neve positiva. E existem alguns gatilhos, algumas frases, algum ponto-chave para a pessoa que está... eu vejo muito isso acontecendo com o trabalho com audiovisual. Então a pessoa fica acanhada, igual você falou, precisa dar esse bom dia. Como que ela... quais os gatilhos, os pontos que ela pode tocar para iniciar uma conversa além do boa noite? Existem algumas coisas-chave para isso, para a pessoa chegar num evento, para chegar numa pessoa, ou eu quero me conectar com determinada pessoa, né, para fazer mais network? Existe algum gatilho, alguma coisa, alguma dica que você tem para dar para esse empresário? Eu acho que assim, depende muito se você está indo num lugar que você realmente não conhece ninguém daquele espaço. Né? Se é um evento, se é um congresso, qualquer que seja a situação, que você realmente não conheça ninguém, analise a linguagem corporal daquela pessoa. O que é analisar a linguagem corporal daquelas pessoas? Ver qual pessoa que está mais aberta a receber ali uma conversa. Até mesmo a posição dos pés. Os pés de forma muito reta. Quer dizer o quê? Se eu estou conversando com você e os meus pés estão apontando de forma muito reta para os seus pés, por exemplo. Nessa linguagem, que a gente pode pensar que é super simples, mas é muito importante, está mostrando que nós temos uma conversa muito objetiva, reta, né? Literalmente, Perfeito. eu e você. Legal. A partir do momento que a gente deixa os pés um pouco mais abertos, a gente causa a impressão do quê? De abertura. Ou seja, as pessoas podem chegar até nós para poder conversar. Converso de frente com você é uma coisa, se eu converso um pouco inclinado, fica mais fácil uma outra pessoa chegar. Perfeito. Então, até que você olha, nossa, eu preciso falar com o Igor que está ali. Cara, mas o Igor está tão ali conectado com aquela pessoa que se eu interromper, eu acho que eu vou ser chato. Ou seja, talvez realmente não seja o momento adequado. Mas se você vê que a linguagem corporal da pessoa está mais aberta, está mais descontraída, está dando risada, está literalmente quase de lado com a pessoa assim, fica mais fácil para você chegar ali e cumprimentar as pessoas. Então, assim, a regra é simples. É só ter o primeiro contato. Essa é a dica mais forte. Tenha o primeiro contato. A sua regra é, entrou no evento, vai até alguém e tenha o primeiro contato. Boa noite, bom dia, tudo bem?
aonde que tem café, aonde que tem água, aonde que é o banheiro, enfim. Crie o primeiro contato. A partir do momento que você criou o primeiro contato, você já vai fazer parte do ambiente. E de forma gradativa, você vai ficar muito mais à vontade. E você acha que, indo num evento desse, eu estou citando o exemplo do evento para ficar mais fácil das pessoas entenderem, mas isso serve para qualquer situação. E num lugar que você está se desafiando, você quer conhecer pessoas novas, o que está acontecendo muito agora que está em alta o network. O network sempre existiu, mas agora está com um holofote a mais nele. Como que eu faço para me conectar? Como gerar essa conexão? Eu ir com um conhecido ou um amigo atrapalha ou ajuda? Ir a um evento desse? Porque eu quero me conectar, me forçar a ir com pessoas novas. Eu ir com alguém vai ser uma muleta para eu não me conectar? Como que é? É uma visão, é uma ideia legal? Ou para a pessoa que realmente quer conhecer pessoas novas, vai sozinho? Você tem que ir sozinho. Quando você está com alguém, você já está mais confiante. A sua comunicação já é mais tranquila. A gente se conhece. Perfeito. Então, se nós vamos amanhã em um evento grande aqui em Alphaville, por exemplo, nós vamos chegar no evento e a nossa linguagem corporal, por nós já nos conhecermos e por nós já estamos conversando, vai ser uma linguagem corporal muito mais positiva. Então, a gente vai estar muito mais à vontade. Muito mais leve. A gente vai estar passando segurança. A gente vai estar causando já uma impressão de que nós dominamos ali o nosso espaço. A gente vai causar a impressão de boa vizinhança, vamos chamar dessa forma. Então isso facilita conexões, facilita que você se conecte. Claro que também não é porque nós vamos no evento amanhã, por exemplo, a 5.000 pessoas que a gente vai ficar só nós dois conversando. Perfeito. Não é essa a ideia. Mas a ideia é o quê? A nossa comunicação, a gente poder, de repente, encontrar alguém, sentar do lado de alguém nos eventos, quando tem palestra, alguma coisa, senta, pergunta o que aquela pessoa faz, dá o primeiro contato com a pessoa. Bom dia, tudo bem? Faz tempo que começou? Quem que é o próximo palestrante? E assim por diante. Ou seja, faça essa primeira dinâmica. Pode estar em dupla, não tem problema. Só que é importante é você não ficar a todo tempo só conversando com o seu amigo. Perfeito. E, Gustavo, quais que são os erros ou o erro mais destrutivo, assim, que destrói a comunicação da pessoa? O que ela faz que... lógico, pode citar mais de um, claro. Mas o que ela faz que destrói completamente a comunicação dela? Qual o erro muito comum que você frequentemente vê em empresários, você corrige isso na sua mentoria, na comunicação dele? O que seria esses erros? Eu acho que de forma muito clara, Igor, eu acho que de fácil de entendimento das pessoas, seriam os vícios de linguagem. Perfeito. Então, entendeu? Né? Esses vícios de linguagem, o que acontece? Eles só entram na frase quando faltam palavras. Perfeito. E uma dica fenomenal para acabar com os vícios de linguagem. Presta atenção, você que está vendo agora, empresário, aqui no Conex. Presta atenção. Se você já percebeu que você tem algum vício de linguagem, como dito alguns aqui, entendeu? Então, né? Se você percebe que isso faz parte da sua maneira de falar, mas é automático, você não controla. Você vai aplicar o que eu vou te ensinar agora. E quando você aplicar isso, você vai ver que a sua comunicação vai melhorar absurdamente. Presta atenção, vai melhorar absurdamente. E essa técnica não é nenhuma técnica nova, é uma técnica muito conhecida, mas é que traz maior resultado. É a técnica da pausa programada. Pausa programada é quando você obrigatoriamente coloca uma pausa em uma sequência de palavras. Ou seja, uma sequência de uma frase, por exemplo. E eu vou novamente interpretar isso para ficar mais claro para vocês. A partir de agora, Igor, todo momento que a minha mão estiver aberta, eu vou estar aplicando a pausa. A hora que a minha mão fecha, eu vou estar entregando a comunicação como eu estou entregando agora. Isso vai mostrar o quê? Que enquanto eu estou falando, a minha mão está fechada e a hora que eu abro a minha mão, quer dizer que eu estou em pausa. O que eu quis mostrar para você?
que quando nós colocamos a pausa programada, em determinado momento, eu tô pensando no que eu vou falar na sequência. E agora que eu já pensei o que eu vou falar na sequência, claro que agora eu estou fazendo de forma muito marcada, Sim. para ficar bem entendível aqui para todos. Mas quando eu estou pensando no que eu falo com mais segurança. Eu falo com mais credibilidade, com mais embasamento. Porque enquanto a minha boca está fechada, a minha cabeça está pensando na frase seguinte. E o principal, que é comunicação, é quando o receptor entende o que eu estou dizendo. E quando eu dou a pausa programada, eu dou o tempo para você escutar o que eu estou dizendo, processar a informação e entender o que eu disse. Você escuta, processa e entende. E aí, quando você escuta, processa e entende, a comunicação ocorre. Então, se você colocar pausa programada, automaticamente a sua comunicação vai de nota 2 para nota 7, 8 facilmente. Porque é o que eu estou fazendo agora, por exemplo. O silêncio não necessariamente é o inimigo. É estratégico. Exato. Deixa eu te contar uma coisa. Ou seja, já fica... Fala, drama. fala, drama, né? Tipo, quero saber o que é. E é isso. Então, a pausa, ela é uma ferramenta excepcional para transformar, não é melhorar só, é transformar a comunicação de todo mundo que está vendo aqui esse podcast. A ideia é exatamente essa, nesse episódio. Mostrar para a pessoa que com a pausa programada, quando a gente fala uma sequência de palavras e aplica a pausa, a gente consegue passar com mais clareza a nossa comunicação. E aí nós utilizamos a pausa, gesticular, a parte de gesticular, postura, Linguagem corporal. a fala, você tem uma comunicação assertiva. Então esse eu acho que seria o grande ponto para o empresário. Total. E como que ele... E quais que são os passos para o empresário estruturar uma palestra? Ou estruturar uma mentoria, que você faz isso. Uhum. Você pega os empresários e estrutura uma palestra com eles. Você pega do início até o fim, até no dia, acompanhando o empresário. Eu acho isso muito legal e um diferencial enorme. Então, se você puder falar um pouco disso, como que o empresário deve fazer? Estou pensando em estruturar uma palestra. O que eu tenho que ter em mente para executar ela? Legal, boa pergunta. Vamos lá. Um dos meus trabalhos, né, como eu disse, chamado da história ao palco. Ou seja, eu pego a história de vida do Igor e vou construir para o Igor uma palestra. Então, esse serviço da história ao palco, Igor, que por sinal hoje é o que ocupa 80% da minha demanda, praticamente, ele é o quê? Ele é uma vertente onde eu te entrego pronto a sua palestra. Se você não tem tempo, não tem habilidade, não tem time e não consegue se dedicar para fazer, esse produto da história ao palco é para você. A ideia é extrair a sua história, construir pontos estratégicos dessa história, aliado ao seu objetivo de fala, de objetivo de ideia que você quer passar, montar os slides para você e vou te entregar isso pronto. E eu entrego isso para o empresário, entrego a palestra pronta e a última etapa, que é a primeira etapa, é a história de vida com objetivo, segunda etapa é a construção dos slides e a terceira etapa é a postura de palco. Porque muitos empresários, de repente, têm uma palestra, têm uma história muito legal, não tem medo de falar em público, mas na hora que sobe no palco, você olha para aquele empresário e fala: será que é esse cara que tem tantos funcionários, com essa empresa milionária, com essa empresa bem-sucedida, com essa comunicação, com essa postura? Pessoas se sentindo, de repente, inferior, com coitado, sabe, reprimido, fisiologicamente falando. Então, a sua comunicação entrega muito do seu resultado. Perfeito. Muito do seu resultado. Então, por isso que na terceira etapa, nós estruturamos essa parte de linguagem de palco, postura de palco. A não colocar a mão dentro do bolso,
a não ficar estralando os dedos, a não ficar andando de um lado para o outro desesperadamente no palco, quase fazendo um buraco no palco ali para tanto vai para um lado, vai para o outro, daí a plateia fica assim, ó. Cara, isso cansa, velho. Cansa demais. É andar de maneira estratégica, igual a pausa, certo? Exatamente, perfeito. Ir Igual a a um pausa. ponto, ir a um outro, pausa, fala, depois anda novamente. Anda, para, conecta, entrega e volta. Perfeito. Anda, para, conecta, entrega para outra parte do pessoal e volta pro palco. Para no meio, conecta, entrega, conecta com as pessoas e volta pro palco. Então seja claro na sua linguagem corporal. Você tá andando, não fica aquele assim, meio que vai, não vai, balançando. Tipo, querendo ir, não querendo ir, ou fica já com as pernas ansiosas. Ou seja, isso é o que? Mostra instabilidade. E instabilidade, instintivamente, não nos deixa confortável para fazer negócio com aquela pessoa. Perfeito. Então, a linguagem, de novo, a linguagem corporal dita a regra daquele empresário. Literalmente. Então, hoje, nesse trabalho da História ao Palco, eu tenho essa proposta de entregar mesmo para o palestrante ali, para o empresário, a história de vida dele. E agora que você perguntou, Gustavo, mas qual que é o primeiro passo para ele fazer? Na estrutura, claro que a gente vai ter tempo para falar, porque é muito mais complexo, mas você precisa ter um roteiro para você construir uma palestra. Uma palestra não é simplesmente falar algo. Você tem que ter muito claro, primeiro, quais são os seus públicos, quais as pessoas que estão te escutando. Através disso, você vai construir a sua comunicação. Se você conversa para estudantes no ensino médio, é uma comunicação. Se você fala para empresários, é uma segunda comunicação. Se você fala, de repente, para funcionários de uma empresa, outra comunicação. E assim por diante. O executivo, outra comunicação. Então, a partir do momento que você estuda o seu público, primeiro, antes de construir sua palestra, fica muito mais fácil. Beleza, Gustavo, estudei meu público. Qual que é a segunda etapa agora? Na hora de construir a sua estrutura. E, de novo, instintivamente, eu só vou fazer negócio com o Igor, só vou fazer negócio com esse empresário só vai fazer negócio com o Gustavo a partir do momento que a gente se conhecer. Minimamente. Como disse, biologicamente a gente fica um pouco com receio do primeiro contato, por questões de segurança. Mas quando a gente se conecta, gera negócios. E como que eu me conecto a você? Como que você se conecta a mim? Conhecendo minimamente a história do outro. Eu não estou falando para a gente só falar de histórias na hora de construir a palestra. Mas primeiro você tem que mostrar quem você foi. Qual que é a sua expertise, não currículo, mas qual que é a sua expertise de vida com relação àquele assunto que você vai falar, independente qual seja. Ou seja, se conecte primeiro para depois entregar a mensagem principal. Vou falar sobre vendas. Mas primeiro, como que eu cheguei nas vendas? Vou falar de comunicação e oratória aqui no Conex hoje. Como que eu cheguei nisso? Não, acordei esses dias, quero trabalhar com comunicação. Vendi as minhas empresas e comecei. Tá, mas assim, na loucura Ou seja, não é bem... Não gerou conexão. Não gera conexão, fica muito seco. A hora que você explica quem que você é, que você abre um pouco das suas intimidades, como eu disse aqui, na minha situação familiar, do meu pai e tudo mais, a hora que eu me abro um pouco mais, fica muito mais confortável, fica muito mais leve de entregar a fala. E aí você se conecta muito mais. Então as pessoas, não é que elas não querem só ouvir história, elas não querem realmente só ouvir história, mas a sua história é essencial para você dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, se conectou, aí de forma gradativa, seguindo o roteiro, por exemplo. Existem vários roteiros que você pode pesquisar. Se precisar de alguma coisa, também me chama. Meu Insta é Sou Gustavo Freitas. Se precisar, você me chama lá. E lá eu tenho um roteiro, e nesse roteiro eu consigo direcionar, primeiro, primeiro passo. A sua palestra tem que ter ali uma abertura impactante. Depois que você abre de uma forma impactante, você vai para o segundo passo, que é a grande promessa. O que você, empresário, o que você, Igor, que está aqui comigo agora conversando, vai aprender sobre comunicação. Então eu preciso ser comercialmente estratégico e falar, agora você vai, de uma vez por todas, perder o medo de falar em público. Fica com a gente. Eu fui comercial, chamei a pessoa para ficar conosco
durante esse período. Essa é a grande promessa. Terceira etapa, história de vida. E eu só vou fazer negócio com o Igor depois que eu conhecer um pouco o Igor. Depois que eu conhecer um pouco da jornada do Igor, do trabalho do Igor, dos ótimos trabalhos audiovisuais que a agência do Igor faz. Então, quando eu conheço de você, conheço mais sobre você, sobre a sua empresa, eu fico mais confortável para fazer negócio. E a quarta etapa, então, primeiro, abertura. Segundo, grande promessa. Terceiro, história de vida. Quarto, o método. Qual é a ferramenta? A gente vai falar sobre o quê? Liderança, vendas, comunicação, desenvolvimento pessoal, religioso e qualquer outro assunto que seja. Então, esse é o quarto momento, é onde você fala tecnicamente do que você está ali disponível para a pessoa, né? Nessa conversa, nessa palestra. Depois disso, vem o fechamento, que é o grande finale que nós falamos, que é o quê? É fechar a sua palestra de uma forma que as pessoas pensem: uau, que palestra sobre liderança foi essa que eu acabei de ver? Que palestra sobre comunicação foi essa que eu acabei de ver? E assim por diante. Então, fecha ela de forma estratégica para que as pessoas não esqueçam o que você disse. Porque, na verdade, as pessoas vão sim esquecer o que você disse, mas não vão esquecer o que você as fez sentir. Então, essa frase é muito forte. Perfeito. Então, é isso, né? Esse é o fechamento. As pessoas vão esquecer a sua última frase da fala, da palestra. Mas o que você as fez sentir com a última frase, elas não esquecem. E quanto intencional você está sendo para fazer esse fechamento? Você pode ter entregado um conteúdo maravilhoso, surreal, falando sobre mídia, sobre comunicação, liderança, qualquer coisa. Muito conteúdo bacana. Mas na hora do fechamento, você colocou um dos principais erros na fala. Então, pessoal, essa foi a minha apresentação. Isso foi o que eu quis trazer para vocês hoje. Ou, então, pessoal, foi isso a minha pequena apresentação. Você já começa a colocar em diminutivo a sua fala. Perfeito. Nunca fale é só isso ou é isso. Ah, é só esse assunto que eu queria falar com vocês. Nunca traga o diminutivo para a última frase. Não traz essa palavra isso. Isso é o principal erro. Porque isso acaba empobrecendo a sua comunicação e tudo aquilo que você disse antes. Perfeito. Gustavão. Muita coisa, né? Tem muita coisa de comunicação. Maravilhoso, cara. Não tem que ser um Eu tenho episódio. certeza que você ajudou pelo menos umas 10 pessoas aqui, no mínimo. No mínimo. E eu queria que você desse agora uma frase. Uma frase de motivação ou algum conselho para o empreendedor para ser o nosso fechamento, o nosso encerramento. Qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Esse porquê norteou muito a minha vida. Norteia até hoje, até os meus 37 anos. Porque eu tenho um porquê muito claro na minha cabeça. Que é o meu pai, que é a minha mãe, a minha família hoje. Eu não tenho a minha família construída, mas eu tenho a minha família que foi gerada. Meu pai com a minha mãe. E quando eu tenho essa clareza do que eu tenho e qual é o meu porquê, fica muito mais gostoso fazer as coisas. Fica mais gostoso estudar. Fica mais gostoso trabalhar. Fica mais gostoso prosperar. Fica mais gostoso realizar. Porque você tem um objetivo. Então, às vezes, não falta motivação. Falta objetivo e qual é o seu porquê na sua vida. É isso que falta. Então, eu acho que é isso. O empresário tem que ter isso muito claro. Porque a hora que você fala, eu vou fazer tudo isso para quê? É para causar isso. Na comunicação, Igor, para finalizar, na comunicação nós falamos isso que é a chamada ponte para o futuro. É o Igor começar a imaginar agora, ou todo empresário que está vendo aqui conosco esse podcast, na reta final, agora, esse episódio. Você imaginar o que as pessoas vão alcançar com o resultado da entrega que você está propondo. Se você fala sobre saúde, liderança e vendas, qualquer que seja o assunto, imagine as pessoas realizando algo com o que você ensinou e tendo a vida transformada.
E é isso que eu vivo hoje. Quando eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas a se comunicarem melhor um palco, em qualquer que seja o cenário, empresários, eu já começo a ver a família batendo palma para aquele palestrante. Eu começo a ver aquele palestrante conseguindo entregar mensagem, tendo mais resultado. Perdendo medo de simplesmente pegar um celular e gravar um stories. E isso proporcionar resultados para aquela pessoa. Isso é extremamente gratificante. Enche o coração e fala, eu não trabalho, eu faço o que eu amo e eu ainda sou remunerado para isso. Graças a Deus hoje eu tenho essa percepção e estou muito feliz nessa jornada. Perfeito, Gustavão. Perfeito. Quero agradecer você por ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo, honrado Disponha. meu convite. Com Você é certeza. um cara nota 10 que eu tive o prazer de conhecer e levar para a vida. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, eu agradeço, Igor. Então, obrigado, pessoal, por ter acompanhado conosco aí. Dá uma fortalecida aí no canal e vamos para cima. Não tenha medo de falar, porque os seus resultados dependem daquilo que você está falando. Igor, prazer. Sempre que precisar de alguma coisa, conta comigo. Será uma honra poder te ajudar. E excelente aí trajetória no Conex. Que Deus abençoe e que traga cada vez mais frutos, resultados e conteúdos para empresários que precisam ter a vida transformada em todas as áreas. Amém. Obrigado.